Então, um valor bastante abaixo dos 400 euros propostos pelos profissionais. Junta-se em direto por videochamada Paulo Santos, que é presidente da Associação Sindical dos Profissionais da Polícia. Muito boa tarde. Boa tarde. Como é que reage a esta nova tabela anunciada pelo Governo? O ministro sublinha que o valor triplicou. Bem, o valor que é anunciado não é novidade, uma vez que após as reuniões que mantivemos com o Governo, ficou claramente e foi perceptível que o Governo não tinha muita vontade de resolver este problema e de dar um valor à componente de risco que fosse um valor que dignificasse a carreira policial. Por isso, aquilo que o Sr. Ministro diz e que fala dos 100 euros não corresponde a 100 euros, mas sim a cerca de 60 ou 70 euros, em termos de líquidos. Não é? O que é um valor, exatamente, o que é um valor bastante abaixo daquilo que era a necessidade e que era aquilo que é o equilíbrio da instituição, e os profissionais terão que saber dar uma resposta a esta posição intransigente do Governo sobre esta matéria. Mas o que eu gostava de saber é de que forma é que encara estes 100 euros, porque os 100 euros são brutos, feitos os descontos é o valor que referia, no fundo é atribuído a uma atividade de risco, a um subsídio que pediam que até 2024 fosse gradualmente aumentado até 2004. O que é que significa este valor? De que forma é que ele, de facto, acaba por fazer face àquilo que é a atividade no dia-a-dia e, por esse motivo, tem o nome de subsídio de risco? Consideramos este valor um insulto aos polícias, uma vez que aquilo que o Governo deveria ter feito era dar cumprimento àquilo que o Parlamento recomendou, ou seja, a atribuição, a criação de uma legislação específica para risco. E aquilo que o Governo fez foi introduzir a componente de risco, uma vez mais, no suplemento das Forças de Segurança, e aquilo que se traduz é cerca de 60 euros para compensar a componente de risco. E nós acreditamos que este valor em nada corresponde à realidade e, obviamente, exigimos que o Governo tenha aqui uma perspectiva de alterar este paradigma e que possa já em 2022 traduzir um valor que vá ao encontro daquilo que é o necessário para o bom funcionamento da instituição. E no entender do sindicato, porque é que é uma medida que há muito reivindicam, porque é que tem havido tanta resistência e no universo destes 40 mil agentes e militares que serão abrangidos por este subsídio, eles são militares e agentes que fazem exatamente o quê no terreno? Cada vez mais, e parece-me que é perceptível a qualquer cidadão comum, a exigência do serviço, a complexidade do serviço policial e o próprio risco é uma condição da nossa profissão. E aquilo que o Governo vem fazer é desvalorizar esta questão do risco e traduzir nos míseros euros algo que devia ser considerado com muito mais substância e com muito mais atenção. Aquilo que foram as propostas que a ASP fez pareceu-nos propostas bastante execuíveis, realistas e que atingiam valores que, na nossa perspectiva, correspondiam àquilo que era necessário. Acreditamos é que o Governo, neste processo negocial, teve uma postura bem intransigente e o PS no Governo demonstra também que a visão orçamental e financeira sobrepõe-se sempre àquilo que é a segurança pública e não podemos continuar este paradigma de vender a segurança pública como sendo um grande chavão e um grande mote para o investimento, para a segurança nacional e depois, quando é preciso compensar aqueles que dão corpo a essa segurança, ter posturas destas que o Governo acabou por ter neste processo. Não consideramos que esta é a forma correta de tratar e de respeitar os polícias. E, portanto, o que é que admitem a partir daqui ou a partir de agora fazer? Aquilo que já concluímos no fim das reuniões que tivemos com o Governo foi, junto dos grupos parlamentares, agora em setembro, por força da discussão do Orçamento de Estado, dar argumentos para que os grupos parlamentares possam, nesta sede, fazer tudo por tudo para que o Governo mude a sua posição, condicionar o Governo nesta posição e iremos continuar, obviamente, para além disso, na rua, na luta e mobilizamos todos os polícias para que demonstrem a sua insatisfação para com o Governo e para que possa haver aqui uma alteração substancial daquilo que é a proposta que o Governo ontem firmou em Conselho de Ministros. Paulo Santos, muito obrigada pela sua reação a esta nova tabela. 100 euros de subsídio de risco foi o revelado hoje na tabela publicada pelo Ministério da Administração Interna. É uma reivindicação há muito exigida por agentes da PSP e militares da GNR. Aquém dos 400 reivindicados pelas forças de segurança, prometem, como acabámos de ouvir Paulo Santos, continuar a lutar pelo valor mais justo para este subsídio.
Boa noite. Os polícias não se conformam com o valor do subsídio de risco hoje aprovado em Conselho de Ministros, continuam a achar que estão a ser insultados e prometem continuar a lutar por valores bem mais elevados. Embora o comunicado do Governo não refira o novo valor desse suplemento, os sindicatos da PSP e associações da GNR acreditam que irá acrescentar apenas cerca de 60 euros ao ordenado destes profissionais, muito longe dos 400 euros que eram pedidos. À Renascença, Paulo Santos, presidente da ASP, o maior sindicato da PSP, diz ainda ter esperança que as negociações para o próximo Orçamento de Estado consigam dar mais dinheiro aos polícias. Aquilo que nós já no término das reuniões que mantivemos com o Governo dissemos foi que não iríamos ficar por aqui porque não poderíamos aceitar um valor tão baixo, quase que insultuoso ou mesmo insultuoso aos polícias. E aquilo que fizemos e que estamos a fazer e que iremos fazer e continuar a fazer é, junto aos grupos parlamentares, em sede da discussão do Orçamento de Estado, pressionar e dar argumentos para que os partidos políticos, através dos seus grupos parlamentares, possam pressionar o Governo, de certa forma alterar esta postura. E não podemos descartar a luta de rua, a mobilização dos polícias para iniciativas que possam também fazer a pressão necessária e que leve o Governo a alterar o valor que agora impôs numa negociação que não passou de uma conversa e de uma visão e uma perspectiva financeira e orçamental cheia de restrições que bloquearam completamente o processo. Paulo Santos lamenta que o Ministério da Administração Interna tenha ignorado todos os argumentos e propostas que os sindicatos e associações lhe fizeram, nomeadamente a ideia de criar um plano de aumento progressivo deste subsídio de risco até chegar aos desejados 400 euros. Da parte do Ministério está marcada para amanhã de manhã uma conferência de imprensa onde Eduardo Cabrita irá dar a sua versão deste processo. Com o cair da noite, o subsídio de risco para as forças de segurança aumenta para 100 euros, um valor muito longe dos mais de 400 euros que foram exigidos pelos agentes e militares. As forças de segurança contestam a decisão, ameaçam agora voltar à luta na rua. O Governo não cedeu e manteve a proposta longe dos valores ambicionados pelos profissionais da Polícia e GNR. A componente variável do suplemento por serviço e risco corresponde a 20% do salário base. A componente fixa, agora alterada, aumentou de 31 para 100 euros por mês. Isto significa que a remuneração média de elementos das forças de segurança ultrapassa os 1.500 euros. Esse foi um objetivo atingido. E a remuneração de entrada como guarda ou como agente ultrapassa pela primeira vez os 1.000 euros. O Estado vai gastar cerca de 50 milhões de euros todos os anos nesta medida. Os sindicatos e associações da PSP e GNR querem que este subsídio chegue aos 400 euros. Inspectores da Polícia Judiciária e o CEF recebem este valor, onde, para além de outras compensações, está inserido o subsídio de risco. Consideramos este valor um insulto aos polícias, uma vez que aquilo que o Governo deveria ter feito era dar cumprimento àquilo que o Parlamento recomendou, ou seja, a atribuição, a criação de uma legislação específica para risco. E aquilo que o Governo fez foi introduzir a componente de risco, uma vez mais, no suplemento das Forças de Segurança. A Associação de Profissionais da Guarda acusa o Governo de tomar decisões economicistas. O subsídio de risco vai ser pago a mais de 40 mil elementos da GNR e PSP. Esse número faz com que os sucessivos governos não queiram dar esse subsídio, para além de outras questões, melhorias de vencimentos e etc., porque preferem gastar esse dinheiro em bancos a fundo perdido. O Sindicato Nacional da Polícia afirma que o processo negocial não foi concluído e, por isso, vai apresentar queixa contra o Governo. Os protestos na rua vão continuar. Paulo Santos assinala um valor desfasado da realidade e lamenta a postura do Governo. Hoje é a formalização por parte do Governo de forma unilateral daquilo que foi o resultado de várias conversas que tivemos e que, sinceramente, leva-nos a pensar que o seu Ministro, o seu Secretário de Estado, o Governo no seu todo, não quiseram acolher qualquer contributo dos sindicatos. E por isso é um valor que será sempre criticado por nós. Mas este valor não é suficiente para vocês? É completamente desfasado daquilo que é a realidade e totalmente desfasado daquilo que é o necessário equilíbrio dentro da PSP, no caso concreto. O aumento anunciado pelo Ministro da Administração Interna é também contestado por César Nogueira, da Associação de Profissionais da Guarda. O aumento são de 68,96 €. É isso que vale o risco
que os profissionais correm todos os dias. Portanto, não é uma valorização digna? Logicamente que não. E isso demonstra bem aqui a consideração que o Governo tem pelos profissionais das forças de segurança. Não basta palavras, circunstâncias e cerimónias, isso nós já estamos cansados e fartos de ter esse tipo de palavras, de palmadinhas nas costas. Nós queremos ações concretas e que, de facto, essas ações sejam demonstrativas daquilo que, de facto, consideram pelos profissionais das forças de segurança. As forças sindicais da PSP e GNR contestam o aumento anunciado hoje pelo Governo para o subsídio de risco e prometem voltar aos protestos. Em 100 euros o valor do subsídio de risco para PSP e GNR, ou seja, muito longe das reivindicações dos sindicatos que prometem voltar aos protestos. O subsídio de risco é uma das principais e mais antigas reivindicações dos polícias e dos militares da GNR. Os sindicatos queriam cerca de 400 euros mensais, à semelhança do que recebem, por exemplo, os inspectores da Polícia Judiciária, mas a realidade vai ficar muito aquém das expectativas. O Governo optou por juntar o chamado subsídio de risco a um suplemento que já existia e pelo qual todos os polícias já recebiam 31 euros e 4 cêntimos, ou seja, o aumento não chega a 69 euros, ficando o suplemento de serviço e risco em 100 euros brutos. Tendo em conta os descontos que cada polícia faz, há casos onde polícias podem vir a oferir expressamente cerca de 20 e tal euros, outros 30, outros 40 euros. Por isso, estamos a falar de valores muito baixos para aquilo que eram. Até acredito que sejam valores insultuosos para qualquer polícia que anda no terreno. Vamos manter naquilo que nós podemos, as ações de protesto, quer sejam manifestações, quer sejam concentrações, vigílias, ou até estarmos em eventos públicos, como já aconteceu há pouco tempo. O Ministro convocou uma conferência para anunciar a medida e fala no maior investimento dos últimos anos nas forças de segurança. Com este esforço orçamental de cerca de 50 milhões de euros anuais, nós garantimos estes dois objetivos. Remuneração inicial de qualquer elemento das forças de segurança superior a 1.000 euros, 1.062 euros, remuneração média superior para todos os elementos das forças de segurança superior a 1.500 euros, em bom rigor, em 1.542 euros. Os sindicatos acusam o Ministro de jogar com as palavras que, sem médias, dariam outras contas. Aquilo que é a média que o Sr. Ministro insiste em afirmar, sendo uma média totalmente surreal, porque a conta como é feita parte de um pressuposto errado. Desde logo, contabilizando o ordenado do seu Diretor Nacional até ao elemento mais novo da instituição, se formos por essa perspectiva, a média está totalmente surreal, porque em termos de salário, aquilo que se passa não corresponde em nada aos números que o Sr. Ministro avança. Eu posso dizer que início de carreira um guarda não leva limpos 800 euros para casa, não é? E com todas as dificuldades que depois têm adjacentes a isso, porque estão deslocados de casa, muitas das vezes centenas de quilómetros, e que têm certamente família para sustentar e por isso têm que sustentar a família e sustentar-se ele próprio longe de casa. A criação de um subsídio de risco foi uma medida aprovada no Parlamento e imposta ao Governo, que viu-se obrigado a negociar com as associações sindicais. O Sinapol, um dos sindicatos mais pequenos da PSP, já emitiu um comunicado anunciando que vai recorrer à Justiça por entender que, na prática, o Governo não cumpriu o que foi decidido e aprovou o diploma com as negociações ainda em curso. Olha, para já, esse valor de 100 euros não corresponde à realidade. O valor em concreto não serão 100 euros, mas sim cerca de 60 euros. Aquilo que o Sr. Ministro fez e comunicou aos portugueses e aquilo que foi o produto das reuniões que mantivemos com o Governo, com o Sr. Secretário de Estado, traduziu-se numa visão unilateral, numa perspectiva orçamental e financeira e restritiva, e aquilo que o Sr. Ministro e o Governo vêm dizer é que o risco passa a incorporar um suplemento já existente, que é o suplemento das forças de segurança, e na componente fixa, que neste momento é 31 euros, passa para 100, o que se traduz em termos líquidos em cerca de 60 ou 70 euros. E, obviamente, é um valor que não nos agrada, consideramos até provocatório, e que em nada corresponde àquilo que é a especificidade da nossa missão e o risco que atravessamos no desenvolvimento dessa missão. Por isso consideramos que o Governo neste processo esteve mal, continua a estar mal e de nada vai ter por parte dos polícias uma visão satisfatória face a esta visão
demasiadamente orçamental, restritiva e que em nada reconhece o trabalho que temos envolvido nos últimos anos. A ideia dos sindicatos é que este subsídio chegasse em 2024 aos 430 euros, é isso? Aquilo que a ASP apresentou juntamente com a APG e a GNR, foram estas duas estruturas que fizeram essa apresentação formal de uma proposta que nos pareceu bastante execuível, bastante realista e que se traduzia numa perspectiva de progressivamente, e tendo em conta aquilo que nós já conhecemos dos governos a quando das negociações e com toda a responsabilidade e seriedade na forma como abordamos estas matérias, aquilo que nós apresentámos ao Governo foi uma perspectiva progressiva de atingir um valor que considerávamos justo já em 2024. Não quisemos aqui criar bloqueios ou constrangimentos, porque percebemos claramente que o Governo não tinha vontade de resolver este problema, apenas foi forçado pelo Parlamento a atribuir um suplemento de risco aos polícias. Por isso a proposta que fizemos foi para 200 euros já em 2022 e depois tendo aqui um desenvolvimento e uma progressividade nos anos subsequentes para atingir o valor que consideramos justo. Só para esclarecer a primeira pergunta que lhe fiz, o primeiro tópico que falámos, disse-me que este valor não se enquadra bem no subsídio de risco. Consegue explicar um bocadinho melhor? Estes 100 euros afinal são o quê então? Em que é que são incorporados? Aquilo que o Governo deveria ter feito era a criação de legislação própria e específica para compensar o risco, ou seja, criar a norma que dissesse que os polícias têm direito a um subsídio de risco, a um suplemento de risco. Aquilo que o Governo faz é ir a um suplemento que já existe na PSP, no caso concreto, que é o suplemento das Forças de Segurança, e na componente fixa desse suplemento tirar o valor que lá está, que é 31 euros e 0,4, e colocar lá 100 euros. Ou seja, aproveitou um suplemento já existente e que existe para responder a situações específicas da nossa missão, como sendo a disponibilidade permanente, a penosidade, etc., inclui o termo risco e coloca lá mais 70 euros. Em bom rigor, o que isto quer dizer é não legislou para risco, mas sim aproveitou a existência de outro suplemento, colocou o termo risco e por esse valor de 60 euros resolveu o problema, algo que consideramos insultuoso e que foi uma forma muito hábil ou habilidosa da parte do Governo de resolver um problema. E para fecharmos esta nossa conversa, quanto à questão da remuneração média, passa agora os 1.540 euros, também os agentes a início de carreira vão passar a receber mais de 1.000 euros mensais. Como é que o sindicato reage a este investimento? Os números dão para tudo e cada um faz a interpretação dos números como lhe é conveniente. Aquilo que nós sabemos é que os números têm sido transmitidos pelo Governo relativamente às remunerações médias na PSP é totalmente desfasado daquilo que é a realidade. Aquilo que nós sabemos é que um polícia, quando ingressa na PSP, inicia no nível 7, no índice 7 da tabela remuneratória única, e isso corresponde a 801 euros mensais. Depois, obviamente, há suplementos que são atribuídos, mas que nem todos os polícias recebem os suplementos, e depois o Governo faz as contas em termos médios, pegando na situação do Diretor Nacional, tem um vencimento um pouco mais elevado, e faz depois uma média quase de tábua rasa, e isso desconforme completamente aquilo que é a realidade. Aquilo que são os vencimentos médios na PSP em nada se traduzem naquilo que o Governo diz. Os números são usados como dá jeito, mas aquilo que acho que tem a dizer é que o resultado deste processo em nada vem reconhecer, por um lado, a carreira, o risco, e por outro lado não vem alterar substancialmente aquilo que era necessário, que são os valores a receber ao fim de cada polícia. Vamos às notícias desta sexta-feira, edição da Margarida Gonçalves. Margarida, bom dia. Bom dia. A Associação Sindical dos Profissionais da Polícia recebeu com surpresa a notícia da aprovação do valor do subsídio de risco para a PSP e GNR. O Ministro da Administração Interna apresenta esta manhã a atualização que foi aprovada ontem em Conselho de Ministros. O Presidente da ASP, Paulo Santos, sublinha que não houve acordo e acredita que o valor que vai ser hoje apresentado não vai trazer surpresas. Aquilo que eu creio que vai acontecer é que às 11 da manhã do dia de hoje o Governo possa dizer que aquilo que acordou com os sindicatos, na nossa perspectiva não houve um acordo, nós não aceitamos o valor, vai ser o valor que resultou das reuniões que existiram no passado setembro. O valor apresentado pelo Governo foi rejeitado pelos representantes das forças de segurança, que o consideraram demasiado baixo. O risco para o Governo, no caso dos polícias, vale qualquer coisa como 60 ou 70 euros. Acho que o que tenho a dizer sobre isso é que o Governo vai pelo caminho errado,
tem uma perspectiva financeira e orçamental enquanto está no governo, e é um valor que nada corresponde àquilo que era o equilibrado, o justo, o merecido, e que efetivamente corresponde à maior complexidade, ao maior risco e cada vez maior dificuldade de termos atuações policiais. Para quem anda no terreno, este valor, 100 euros, não cobre a crescente complexidade da profissão. O Governo atualizou para 100 euros a componente fixa do subsídio de risco da PSP e da GNR, valor que tem vindo a ser contestado pelas forças de segurança, que queriam um subsídio de 430 euros. O anúncio da decisão do Governo foi feito em conferência de imprensa por Eduardo Cabrita, que fala num investimento de 50 milhões de euros por ano. A bem da justiça e de privilegiar aqueles que têm, justamente, aqueles que têm remunerações mais baixas, a opção do Governo foi por não tocar na componente percentual e reforçar, isto é, mais do que triplicar, passando de 31 para 100 euros a componente fixa. Isto significa, relativamente a forças que têm mais de 42 mil efetivos, entre GNR e PSP, significa, na área do Ministério da Administração Interna, uma nova despesa global de cerca de 50 milhões de euros anuais. Com as atualizações, afirmou ainda Eduardo Cabrita, o salário médio de todos os elementos das forças de segurança vai ultrapassar os 1.500 euros. Nós passamos a ter, entre suplemento de serviço, um valor que era já hoje de cerca de 270 euros, o que levava a que a remuneração média, sem outros suplementos, aquilo que todos os elementos das forças de segurança oferem, fosse de 1.472 euros, esse valor ultrapassa, com esta decisão, passa a ser superior a 1.530 euros a remuneração média ao que oferem todos os elementos das forças de segurança. Declarações do Ministro da Administração Interna, que decidiu revelar em conferência de imprensa o valor da atualização do subsídio de risco das forças de segurança, a mais antiga reivindicação dos polícias, depois da atualização ter sido aprovada ontem em Conselho de Ministros. Ouvido há instantes pela TSF, César Nogueira, presidente da Associação dos Profissionais da Guarda, admite que ouviu o Ministro sem surpresa, mas assegura que a luta por outro subsídio de risco vai continuar. Nós conhecíamos o valor irrisório que nos foi apresentado. Nós sempre dissemos que não concordávamos, e na última reunião, que foi a reunião que deu por encerrada este capítulo de subsídio de risco, pelo menos em sede do Ministério da Administração Interna, e nós demonstramos sempre que não concordaríamos e que iríamos fazer tudo para que esse valor fosse aumentado. O que é que vos resta fazer? Aquilo que estamos a fazer, reuniões com os grupos parlamentares, vamos sempre manter a nossa postura reivindicativa, quer através dessas reuniões para que de facto isso possa acontecer em sede do Orçamento de Estado, e quer através de protesto de rua, porque nós não temos outra forma de protesto, não temos direito à greve, por isso o protesto passará sempre por iniciativas de rua, sejam elas manifestações, concentrações ou outras, como já o fizemos em eventos públicos, estaremos presentes. César Nogueira, o presidente da Associação dos Profissionais da Guarda, ouvido pela jornalista Dora Pires. No mesmo sentido iam esta manhã as palavras de Paulo Santos. Antes mesmo do anúncio do Governo, Paulo Santos, da Associação Socioprofissional da Guarda, dizia que se o Governo mantivesse a proposta dos 100 euros, as forças de segurança voltavam à rua. Isto é algo que para nós é infrutuoso e não podemos aceitar. Aquilo que vamos fazer é, junto dos grupos parlamentares, já tivemos alguns contactos, já tivemos reuniões, solicitar que os mesmos, em sede de Orçamento de Estado, em sede de negociação do Orçamento de Estado, possam de alguma forma aqui condicionar o Governo a não avançar com esta medida, com esta lei, e tentar de alguma forma também alterar o valor que foi encontrado. E, por outro lado, vamos também junto daquilo que são os polícias, das populações, continuar a fazer lutas de rua, ações de rua, para que haja aqui também uma visão de pressão por parte dos sindicatos,
e por parte dos polícias para que o Governo perceba que está a ir pelo caminho errado e está a fazer uma opção errada. São as promessas de protestos das forças de segurança que não gostaram que o Governo aumentasse apenas para 100 euros o subsídio de risco.